Aleluia. Eu quero chamar aqui um vencedor, um guerreiro. O Senhor, irmão Deus, vem aqui contar seu testemunho, uma bênção. E esse homem aqui, Deus tem segurado no braço, né, irmão Deus, para ele carregar. Está meio pálido, mas grande é a sua bênção. O seu milagre. É porque ele tem alguém, velho. Amém, irmão? Amém? Foi lá, né? Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Rebeca aqui porque ela gosta, né? Ela sabe. Eu sou a minha terra da capital federal, né? Eu sou do Piauí, irmão. Aí ela fala, né, que eu sou magrinho. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém? Glória. Irmão, eu quero dizer que o Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para entregar a você o que você veio buscar nessa noite. Amém? Eu quero agradecer aqui a todos. Eu voltei, estou aqui hoje. Eu e minha esposa estamos fazendo 22 dias que nós não entramos nessa casa. Mas Davi ele fala assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim? Que darei eu? Fala comigo hoje, né? Eu não vou contar detalhes, porque mais para frente vou contar. Mas Deus, como a irmã Leide falou, Deus, o cuidado, o amor de Deus para com a gente, irmão. Mas é tão grande, é tão imenso. 22 dias que nós não pisamos aqui, que nós não vemos nessa igreja. Já faz um ano. Para nós parece que é um ano. Mas eu quero agradecer a você que orou por mim. Eu voltei. Nós estamos aqui. E quero dizer que nós estamos em comunhão. Nós estamos na leitura da Bíblia. Estamos atrasados, mas nós queremos chegar lá junto, amém, pastor? Nós temos orado. Às vezes nós não temos postado, mas nós temos o nosso horário de oração. E por isso aqui eu glorifico a Deus pela sua oração para comigo. Depois eu vou contar o que Deus fez comigo. Amém? Para não ficar nas minhas palavras, eu gosto muito da Bíblia. Eu vou deixar aqui uma palavra de Deus. Isaías, capítulo 55, que diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir, brotar, dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que enviei. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Assim como a chuva e a neve que desce do céu para
Assim será a palavra do Senhor na sua vida nesta noite. Que esta palavra nesta noite ela vem frutificar. Que esta palavra nesta noite ela vem regar a tua fé. Que esta palavra nesta noite ela vem regar. Louvado seja Deus na sua vida. Que Deus continue abençoando a cada um. Aqui eu agradeço. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O Chama Viva está com oportunidade, em nome de Jesus. Receba a oração, Pai, a nossa vida. Receba a nossa oração esta noite. Obrigado, Espírito Santo. Quinta cerveja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Som? Esse microfone hoje está cheio de pegadinha, viu, pastor? A irmã Tamara falou ao Senhor e a irmã Clécia colher as ofertas, em nome do Senhor Jesus. Então, continue glorificando e exaltando o Senhor. Gente, hoje é noite de testemunho. Eu quero contar uma bênção. Para quem conhece, a maioria da igreja que conhece a irmã Elisângela, não conhece? A irmã Elisângela está enferma, hoje está com 28, 27 dias, irmã Denise? 22? 22 dias. Em cima de uma cama, na mesma posição, gritando dia e noite. Mas Deus tem dado vitória à irmã Elisângela. E hoje, para a honra e a glória de Jesus, o esposo dela confessou a Jesus. E para ela e para a família dela é impossível. Mas para o nosso Deus, nada é impossível. E Vandinho hoje confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu creio que hoje ela pode dizer que ela e a casa dela servem ao Senhor. Amém? E eu peço que os irmãos continuem orando. A irmã Elisângela é muito carente das vossas orações. Olha, a irmã Elisângela, ela está precisando de um grande milagre. O médico fala que é uma hérnia de disco. É uma pequena, mas é no início. Mas a maior guerra da irmã Elisângela é espiritual. É espiritual, que a enfermidade da irmã Elisângela, a gente levantou uma campanha por ela. E não tem sido fácil, uma batalha. Mas o mesmo vento da vida está no Cristo ao nome do Senhor. Ele tem um milagre no Senhor que anda naquela casa. E a salvação hoje entrou naquela casa. Glória a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém. Com a paz do Senhor Jesus, amém? Oh Deus, obrigado. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória. Santo, santo, santo. Aleluia. Salve a Deus. Glória a Deus.
mas precisa ser pago, eu tenho que prestar conta para tesouraria. Belo dia, está esperando. Então, os irmãos que não quitou, por favor, me procure no final do culto. São os irmãos com a paz do Senhor? Está com isso mesmo, tá? Quero dizer aos irmãos que a escola bíblica está aceitando alunos. Tem até a revista para 2 alunos que estavam aí faltando 22 dias. Uma revistazinha para esse povo, né? Ué, você já pegou aqui? Ué, a de professor não está aqui. Eu não peguei para mim. Eu deveria estar aqui. Ah, está aqui. Vamos aqui. Quem quer participar da escola bíblica dominical? Como é que é? Você é aluno também. Procurando aluno desesperadamente. Mais alguém? Tem aqui as revistas aqui por gentileza. Minha mãe quer uma, alguém quer uma da minha mãe. Minha mãe não vem não, mas ela quer uma revista. Amém. É um problema sério, irmãos. Escola bíblica dominical deve ser uma coisa ansiada, desejada. Todo crente que se interessa pelas coisas de Deus deve participar da escola bíblica dominical. É uma maneira aí de você resolver essa dificuldade, esse problema e participar da escola bíblica. É muito importante para a nossa espiritualidade. É muito importante para que você possa amadurecer. O crente só amadurece com conhecimento. Depois disso, ele consegue buscar a presença de Deus, consegue adorar a Jesus Cristo, Filho de Deus, e consegue ter o Espírito Santo como auxiliador, como consolador, como alguém que soma na sua vida. Amém? Agora, se não podem vir para a escola bíblica dominical, aí é um problema sério. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz assim, na primeira parte do versículo: que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Repita comigo: que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Mais uma vez: que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Aleluia. Eu fico muito feliz quando vejo os irmãos participando dos cultos. Ontem eu estava aqui no culto de crianças. Uma criança me abraçou e falou assim: muito obrigado. Eu estou até agora emocionado. Eu pareço uma criança, né, irmãos? Eu estou até agora emocionado com aquela criança que ela estava feliz porque pôde participar daquele evento de ontem. Por isso, quero parabenizar a irmã Luz e Mari, a irmã Lidiane e os demais aí que eu não vou saber o nome, que nos auxiliaram ontem na festa das crianças. Todos os pais, vocês estão de parabéns. Vou colocar o óculos para enxergar vocês de vez. Enxergar nos olhos. Quem nos salvou e chamou com uma santa vocação. No restante do versículo está dizendo: não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. O som está ótimo. Estou gostando do som. Tem algumas falhazinhas, né? Mas o som está bem limpo, não está? Ué, por que eu estou sentindo que o som está limpo? Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, né, Jorge? Vamos chegar lá. Eu estou com uma prioridade aí, que é colocar o poste de luz dentro do terreno da igreja. Eu já disse para vocês que aquelas relógios ali não são da igreja. São das casas que estão ao nosso redor aqui. Então eu já falei com o irmão Antônio para confirmar, para que nós possamos colocar o padrão
e o relógio dentro do terreno da igreja. Nós vamos gastar aí em média de uns R$3.000 provavelmente, quase R$3.000, mas vai ser interessante porque vai ficar individualizado aqui o nosso relógio. O nosso relógio hoje está lá na borracharia. Tem um ponto de relógio lá, e o nosso relógio está lá. E eu tenho que buscar todas as vezes, eu tenho que buscar a conta de luz lá no bar. O pessoal olha para mim e fala: o que o pastor está fazendo aqui? A luz estragando. Então, nós pretendemos aí nesse mês aí que vem, fazermos mais esta obra aqui. Amém? Se nós quisermos influenciar pessoas intelectuais, vocês sabem o trabalho que dá. A maioria das pessoas encontram dificuldades para influenciar uma pessoa que sabe mais do que ela. Não é isso? Nós temos dificuldade quando observamos alguém que sabe mais, alguém que tem mais conhecimento, que tem mais letra. Nós temos dificuldade até de nos aproximarmos dessa pessoa. E aqui nós vamos observar que este versículo nos ensina a ter argumentos para que nós possamos pregar, anunciar, argumentar com pessoas que não são muito racionais. Elas não podem ser influenciadas pela emoção, elas não podem ser influenciadas sem argumentação. Então essas pessoas que têm mais conhecimento, por exemplo, patrões, chefes, professores, diretores e etc., nós temos dificuldades. E aqui nós vamos observar o apóstolo Paulo influenciando o seu filho na fé, que é Timóteo. E ele começa dizendo para Timóteo, ele entendia quais eram o interesse de Timóteo, sabia que ele era uma pessoa esforçada, sabia que ele era uma pessoa inteligente, sabia que ele estudava, que ele era uma pessoa intelectual. E quando nós olhamos uma pessoa intelectual, nós precisamos de papai que está nos céus. Nós precisamos do Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, para ele nos auxiliar a termos a melhor palavra, o melhor convencimento, para que aquela pessoa, ao ouvir a palavra, ao ouvir a mensagem, se sinta influenciada. Timóteo era um estudante, um amante da palavra do Senhor. Irmão, Deus dizia que eu estava lendo a Bíblia, eu estava orando, eu estava seguindo as nossas orientações. Nós estamos aí, nós entramos agora, não foi no mês de quando? Não, a leitura do Novo Testamento? Não, quando é que começamos? Foi esse mês, não foi? Nós passamos um ano inteirinho, irmãos, fazendo a leitura da Bíblia esse ano. Muitas pessoas estão acompanhando. Eu acabei a minha leitura lá, quando foi que eu terminei a minha leitura? Foi em setembro? Não, foi antes. De toda forma, eu já terminei a leitura da Bíblia inteira, fazendo a leitura de 3 capítulos por dia. Você que quer ser influenciador, não faça como o meu neto. Meu neto me ligou na sexta-feira e falou assim: se inscreva no meu canal, tem 10 anos de idade. Eu falei: inscrever no canal? Eu entrei lá no canal para ver o que tinha no canal dele. Ele falando, e aí galera, falando do joguinho dele lá: galera, estou aí, mais uma partida de jogo, errei, caí. Eu fiquei olhando. Mas nós, como cristãos, irmãos, nós queremos influenciar, não é para malefício, nem é para brincadeira. Nós influenciamos para que as pessoas possam alcançar a vida eterna. Por isso que muito me alegra quando alguém decide e aceita Jesus Cristo como Salvador, porque ela vai passar a ser uma pessoa que influencia. E por isso a leitura bíblica é muito importante. Por isso participar da escola bíblica é muito importante. E quando você estiver orando, buscando a presença de Deus, buscando no jejum, você vai perceber coisas acontecendo na sua vida. Você vai perceber a influência do Espírito Santo sobre a sua vida. Você vai perceber também que as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: ali vai alguém de Deus.
vai o homem, vai o jovem, vai alguém que é influenciado por Deus, pelo Espírito Santo. E é uma alegria, é uma satisfação sermos influenciados dessa forma. Meu neto já tem 14 seguidores. 14. E agora, quantos você tem influenciado, irmãos? Quantos você tem colocado, tem se inscrito na sua live? Meu neto falou live. Quantas pessoas você tem influenciado? Aqui nessa passagem bíblica encontra uma lição para os influenciadores, para os pregadores, irmãos. Primeiro, que deve haver equilíbrio na nossa pregação, porque nós não podemos conversar com uma pessoa que precisa de argumentações, uma pessoa que precisa de conteúdo, sem ter uma palavra para que possamos influenciá-lo, sem ter argumentos. Eu me lembro que numa das faculdades que eu fiz, eu tentei influenciar um historiador. E o historiador, ele não se dobrava, ele não queria ouvir, ele não acreditava na palavra de Deus. E eu olhei para ele e eu falei, poxa vida, você é capaz de acreditar que uma determinada pedra tem um xixi fossilizado de um mosquito? Por que você não vai acreditar na palavra de Deus que não tem contradiga, não tem quem rechace a palavra de Deus? Aí ele parou, ficou pensando, não é que você tem razão? Eu vou pensar com mais detalhe, com mais cuidado em relação à Bíblia Sagrada. Então, se cabe a nós sermos essas pessoas, irmãos. Cabe a nós. Nós somos essas pessoas. Quantas pessoas estão ao seu redor, irmãos? Às vezes tem um irmão que precisa de ouvir a palavra de Deus, e você precisa estar habilitado. Eu costumo dizer que a primeira epístola de João é um livro riquíssimo, para que as pessoas possam se converter à palavra, se converter a Deus. Então faça a leitura da primeira carta de João. São 5 capítulos. Leia, medite naquilo e comece a tomar posse. A partir do momento em que você colocar o seu coração na palavra de Deus, o Espírito Santo vai estar pairando sobre a sua vida, sobre a sua consciência, sobre o seu coração, lhe impulsionando para a frente, e você vai se sentir tentado a pregar a palavra de Deus. É responsabilidade de nós, como pregadores, de nossos influencers da igreja aqui em Monte Sião, instruir as pessoas ao nosso redor. E para isso, nós precisamos melhorar o nosso entendimento. Nós precisamos de estar não somente com o nosso entendimento, mas também com o nosso coração envolvido. E a palavra, os livros, as doutrinas bíblicas, elas não são totalmente humanas. Elas são inspiradas, elas são ensinadas ao homem por Deus, que facilmente elas devem, com o conteúdo, se desviar das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, das fake news. Vocês sabem o que é fake news? As fake news é a verdade distorcida como mentira. Alguém conta uma história, uma lorota, uma mentira, e começa a divulgar dizendo que aquilo é verdade. E é um perigo muito grande. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Efésios, lá no capítulo 4, versículo 14. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que são influenciadas por fake news, por falsas palavras, por falsos profetas? Quem são elas? São levadas em roda por todo o vento de doutrina. São as pessoas influenciadas. Meu neto quer ser influência, ele quer fazer opinião. E nós queremos ser o quê? Influenciados ou influenciados, irmãos? Hein? E Paulo chama a atenção de Timóteo aqui, irmãos, para a fé fiel. Assim o apóstolo lembra, irmãos, que é uma excelente doutrina, mas não é uma doutrina humana, é uma doutrina da graça de Deus que rege a nossa salvação. O homem precisa de Deus, o homem precisa de Jesus, o homem precisa do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, para que ele possa alcançar a salvação. No nosso texto, o apóstolo Paulo, ele apresenta um resumo do Evangelho, e ele mostra em destaque, dado aqui, a graça de Deus,
a fim de ajudar Timóteo a ter a melhor interpretação, a fim de transformar o Timóteo como um obreiro corajoso e o seu testemunho em Cristo Jesus. Alguns achavam que verdades doutrinárias era uma coisa falsa, era uma mera teoria. Isso não é verdade, irmãos. O entendimento claro da doutrina, da palavra de Deus, nos leva a ter uma vida santa, em prática. A maneira mais garantida de se levar pessoas a obedecer, de levar pessoas a ter santidade, é ensiná-las. É por isso que a nossa igreja ela é preocupada. É por isso que nós fazemos o culto de quarta-feira de ensino da palavra, para que as pessoas possam ser ensinadas, para que elas possam, através desse ensino, ser reveladas em seus corações. Consideremos primeiramente a doutrina ensinada por Paulo, e em seguida tentaremos demonstrar como esse ensinamento deve afetar as nossas vidas, como ela deve afetar o nosso cotidiano. Com conhecimento, você não é influenciado, você influencia. Pensaremos cuidadosamente sobre a doutrina ensinada pelo apóstolo em nosso texto. Aqui nós não queremos ensinar doutrina só porque é popular, só porque está em voga, só porque é isso ou aquilo. Queremos apenas ensinar o que entendemos ser o significado verdadeiro do texto bíblico, da palavra de Deus. Porque a palavra, o texto bíblico, ele se interpreta a si próprio. E quanto mais você buscar a leitura, quanto mais você meditar na palavra do Senhor, passar os seus dias meditando naquele versículo, ou naquela palavra, ou naquela passagem, mais o Espírito Santo vai lhe usar. Você quer ser usado pelo Espírito Santo? Estude a palavra de Deus. Neste trimestre, 3 meses, nós estaremos estudando o tema do Espírito Santo. Nós já estamos na terceira lição. Aqui fala a igreja e o Espírito, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Nós sabemos que nós precisamos e carecemos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Carecemos porque sem a ajuda dele é impossível nós vencermos. Jesus, quando ele sobe, quando ele vai para o céu, ele diz: vou enviar o ajudador, vou enviar o Consolador. E 2 meses depois acontece Pentecostes. Foi uma festa para aquele povo e eles receberam o batismo, a confirmação, o selo do Espírito Santo. E assim deve a igreja se comportar. Ela deve buscar o selo e o batismo do Espírito Santo. Há uns 100 anos, houve um movimento nos Estados Unidos, lá na rua chamada Azusa, e ali os homens buscaram o batismo do Espírito Santo. E por 4 dias eles buscaram o batismo do Espírito Santo. E aconteceu um Pentecostes, uma festa espiritual naquele local. E dali aqueles homens saíram. Hoje a nossa igreja Assembleia de Deus é oriunda deste trabalho, oriunda deste Pentecoste. É por isso que nós cremos no batismo do Espírito Santo. É por isso que nós cremos em profecias. É por isso que nós cremos no falar em outras línguas. Mas para isso a igreja precisa se movimentar, a igreja precisa trabalhar, a igreja precisa buscar, ela precisa se envolver. A pregação da palavra de Deus é importante, não para agradar ninguém, não para agradar. O apóstolo Paulo, ele aqui está expondo a sua doutrina nas palavras, e ele declara que Deus é o autor da salvação. Existem pessoas querendo pregar outro tipo de salvação por aí, mas o apóstolo Paulo está declarando em Jonas, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: quem nos salvou chamou. Ele claramente confirma o ensinamento de Jonas, irmão, de que o Senhor vem, do Senhor vem a salvação. O apóstolo Paulo refere-se a todas as 3 pessoas que é Deus. Nós falamos Deus, mas nós temos a doutrina da
Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nos envolvemos, quando nós buscamos a Deus, nós devemos saber a quem estamos buscando. Ele é Deus, mas ora falamos com Deus Pai, ora falamos com nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus Filho, e ora temos a atenção do Deus Espírito Santo, que está nos dias atuais, capacitando a igreja, capacitando os crentes a ser renovados do Espírito Santo, a ser cheios do Espírito Santo. Além disso, Jesus Cristo é o único Filho de Deus, veio do coração de Deus. Deus, o Pai, escolheu pessoas que seriam redimidas, e elas são chamadas por seu decreto. As pessoas são chamadas pela palavra de Deus. Quando a irmã Neide testemunhava que o irmão aceitou Jesus Cristo como Salvador, foi porque ele atendeu a este chamado, ele atendeu ao chamado da palavra de Deus, e a salvação chegou na vida dele, não porque eu preguei, não porque eu quis, mas porque Deus assim o desejou, porque Deus me chamou. Cada um de nós estamos reunidos aqui nessa noite, não é por acaso, você foi chamado por Deus, você é uma pessoa especial, você foi chamado, foi convencido por Deus, e é por isso que nós fazemos parte do plano da salvação, que vem diretamente do trono da graça de Deus. O apóstolo, ele não esquece da obra de Cristo, o Filho, e somente somos salvos através do Filho de Deus. Porventura não é o seu nome Jesus, que significa Salvador. O Filho de Deus nasceu no mundo como homem, e aqui ele viveu uma vida perfeita. Ele demonstrou na sua vida retidão, honestidade, com o qual o seu povo se reveste, com o qual o seu povo agora se espelha. E por causa da sua morte cruel, a morte de Cristo na cruz do Calvário, foi por causa do meu pecado, foi por causa do nosso pecado, irmãos. O povo de Deus, ele é aceito por meio desse sacrifício, que foi feito por alguém que tinha uma vida perfeita, alguém que não experimentou o pecado, e a morte dele foi expiatória, a morte dele foi suficiente para que hoje eu tivesse a alegria de dizer que ele é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. E diante do trono eterno, o povo de Deus irá cantar. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, a Ele o que, irmãos? Glória e poder para todos sempre. Para todos sempre. E o apóstolo continua nos lembrando. Lembra aqui da obra do Espírito Santo, irmãos. A terceira pessoa da Trindade. É uma alegria saber que Ele é o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Eu não faço nada sem a presença do Espírito Santo. Eu não faço nada sem consultar a Ele. Eu não faço nada sem clamar a presença do Espírito Santo em minha vida. Muitas das minhas coisas seculares, muitas soluções que geraram riqueza para os meus patrões, elas foram oriundas de oração com o Espírito Santo, e ele me capacitava e eu dava solução para aqueles problemas. Portanto, jovens, adolescentes, adultos que precisem resolver o problema, busque por intermédio da oração o conselho do Espírito Santo, e ele vai lhe dar. Efésios capítulo 2, versículo 10. Acaso não é o Espírito Santo que nos renova? Cristãos em Cristo Jesus, para as boas obras. Ele que nos renova, para exercermos, para estarmos habilitados, para querermos fazer a vontade de Deus, para estarmos alistados aqui neste lugar, para fazermos a boa obra do Senhor. O Espírito Santo nos conforta. Não é Ele que nos conforta, irmãos. Não é Ele que nos ensina. O Pai planeja, o Filho redime, irmãos. Mas só que o Espírito Santo, ele aplica essa redenção aos nossos corações, e nós nascemos de novo. Hoje olhamos uns para os outros dizendo: você é nova criatura. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo devem ser referidos como Deus que nos salvou. Não esqueçam disso nunca. Dizer que
salvamos a nós mesmos. É ridículo. Quem me salva é o meu dinheiro. Já ouviram alguém falando? É o meu dinheiro que é o meu salvador, que é o meu Senhor. Misericórdia, irmãos. Na Bíblia somos chamados de templos de quem, irmãos? Templos do Senhor. O templo constrói-se a si mesmo? Não constrói a si mesmo. Nós cremos que Deus, o Pai, foi o arquiteto do templo. Ele planejou, Ele forneceu os materiais necessários da construção. Ele terminará a obra e não haverá necessidade alguma de um redentor, ou que pudéssemos salvar a nós mesmos. Nós já temos Ele. Nós éramos escravos, irmãos. Escravos de Satanás. Nós não tínhamos por nós mesmos como quebrar o poder maligno sobre as nossas vidas. Aquele negócio de maldição para o crente não existe isso, irmãos. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, Ele quebra todas as correntes malignas, tudo aquilo que era ruim Ele quebra. E a partir de agora você começa a crescer, começa a amadurecer na presença dEle, sempre com a anuência, sempre com o conselho, sempre com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante hoje na vida do crente, na vida da igreja, irmãos. Não podemos acreditar em Cristo sem o Espírito Santo. Nós, pecadores, e os pecadores não podem fazer nada por si mesmos. Podem os mortos por si mesmos se fazerem vivos? Não. Quem pode dizer que Lázaro, morto no túmulo, veio à vida por ele próprio? Ainda que ele pudesse se ressuscitar dentre os mortos, nem assim creríamos que os mortos em pecado pudessem se fazer vivos. Pecadores são salvos pela graça de Deus. Pela graça de Deus nós nos tornamos novas pessoas, novas criaturas, novos seres humanos em Cristo Jesus. Passamos a nos comportar com a ajuda de Deus. Passamos a nos movimentar com espiritualidade. Agora alguém atravessa o nosso caminho e nós olhamos: o sangue de Jesus tem poder. O Senhor te cuide. O Senhor lhe abençoe. Quem faz isso, irmão? É o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E ninguém ajuda o Espírito Santo na sua obra de regeneração. Ninguém. A renovação da alma é a operação única e exclusiva dele. Nós adoramos o Pai que está nos céus. Nós adoramos o Filho que está à destra do Pai, que é o Espírito Santo. É por isso que adoramos. É por isso que adoramos. Nós reconhecemos a salvação como oriunda deles. E porque fomos salvos exclusivamente por Deus, agora tudo é para Deus. A Ele seja dado toda a honra, a Ele seja dado toda a glória. Quero dizer 3 coisas sobre a maneira pela qual Deus nos salvou. Crentes em Cristo são salvos no momento em que colocam a sua confiança em Cristo. Quando nós levantamos as nossas mãos e falamos assim: eu aceito este Deus, eu aceito este Jesus para ser Senhor da minha vida. E a partir de agora você começa a andar de cabeça erguida, porque o inimigo não tem mais domínio sobre a sua vida. Você agora olha para Deus, você clama o sangue de Jesus e Ele vai lhe dando vitória, uma após a outra, e você vai percebendo que agora você é o modelo, você é o exemplo para que as outras pessoas possam aceitar Jesus Cristo como Salvador. Ele nos escolheu para esta salvação, irmãos. Nós somos privilegiados hoje. O preço que Ele pagou foi um preço alto, o preço total da salvação. Esse foi pago por Jesus Cristo, irmãos. Ele morreu na cruz no nosso lugar. Cristo disse, quando pendurado na cruz do Calvário: está consumado. Aleluia! Todo o plano de Deus se realizou ali na vida e morte de Jesus Cristo. Estávamos completamente perdidos por causa da desobediência de Adão. Demorou um pouco, demorou um tempo para que pudéssemos ser salvos por intermédio da vida
Cristo, o segundo Adão, terminou a sua obra redentora por nós. Minha segunda consideração nessa noite diz: quem nos salvou e chamou? Quem nos salvou e chamou? Será que Deus salvou antes de chamar, irmãos? O texto diz que Ele assim o fez. Não sabemos que somos salvos até que o Espírito Santo opere em nossos corações, irmãos, trazendo-nos à mente o sacrifício que Cristo fez lá na cruz, trazendo-nos à mente Cristo Todo-Poderoso. O propósito de Deus e na redenção de Cristo é para que nós pudéssemos ser salvos e confiantes sermos chamados de cristãos. O Senhor Jesus Cristo pagou a dívida. Ele foi o único, a pessoa que penhorou a sua palavra. Eu penhoro a minha palavra. Fulano de tal vai alcançar a salvação. Nós alcançamos a salvação, porque Jesus empenhou a sua palavra. Deus nos chamou para termos uma vida santa. Aqueles pecadores pelos quais Cristo morreu são chamados pelo poder do Espírito Santo, são atraídos pelo poder do Espírito Santo, são atraídos pela santidade de Deus. Antes lá no mundo amava o pecado, mas agora na presença de Deus, aquela velha natureza, agora, do passado, agora se torna uma nova pessoa, uma nova natureza. E nós não podemos pecar porque é nascido, porque somos nascidos de Deus. Tudo que você vier a fazer, não importa o que seja, um deslize, um pecado, se você conversar com Deus, pedir ajuda do Espírito Santo, você vai ser incapaz de pecar. Deus chama o seu povo à santidade. Durante o trimestre nós vamos trabalhar essa questão do Espírito Santo na igreja. E eu gostaria de ver um mover, um Pentecoste nesse lugar. Assim como aconteceu lá em Atos capítulo 2, o Pentecoste de Deus sobre aquela igreja. 120 pessoas reunidas, buscando em orações, buscando a presença de Deus. Até que o Espírito Santo, que opera a sua santidade, começou a batizar o mundo. Portanto, o fruto espiritual que vemos no crente, tanto é obra de Deus, quanto é resultado da obra expiatória pela qual Jesus Cristo morreu. A salvação de um crente é unicamente pela graça. Nós sabemos que graça é algo que foi dado a alguém sem ela pagar nem um centavo. Deus é o autor dessa graça. Nós não precisamos pagar nada, nós não precisamos de fazer nenhum tipo de sacrifício, porque Ele já pagou o preço alto pela nossa salvação, e devemos dar a sua de graça por Ele. Deus nos salvou antes de nos chamar, é isso que está dizendo o texto. Esta é a ordem que mostra que nossa santificação não é a causa, e sim o efeito de nossa salvação. Em nosso texto, o apóstolo Paulo afirma: não segundo as nossas obras, eu não tenho nada, eu não faço nada, eu não tenho recurso, nada para alcançar a minha salvação. A atitude do mundo é: faça o melhor que puder e Deus vai lhe abençoar. Mas não é isso, irmão. A pregação do Evangelho afirma que somos pecadores, carecemos da presença, carecemos do Espírito Santo, carecemos de Jesus. Nós só merecemos condenação, condenados por Deus, é o que merecemos. Se haveremos de ser salvos, isso só será possível pela graça soberana de Deus. Ele tem que nos amar. Deus voluntariamente nos ama, ou iremos para o inferno. Nossas próprias boas obras jamais poderão nos salvar. E se boas obras pudessem nos salvar, irmãos, a salvação não seria pela graça, e sim pelas obras. Deus afirmou muitas vezes, irmãos, por intermédio da sua palavra, que está em Efésios capítulo 2, versículo 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se infla. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo é bem resoluto nesse respeito. Ele fala que o homem
Cristo é o autor, Ele é o consumador da nossa terra, e a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, tudo que você puder fazer para que Ele possa ser engrandecido. Seria pouco, é pouco, porque a salvação já nos é garantida. Eu fico vendo, eu fico tentando imaginar, logo estaremos na glória, do lado do Pai, observando o Pai, sentindo a presença dEle. É impossível merecer a salvação, há somente o caminho da graça, irmãos. Romanos capítulo 3, versículo 24, e eu estarei encerrando, que diz lá: justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Porque Deus fez a salvação possível, e somente através da fé nós temos que crer. A Bíblia nos diz que, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Não há mérito algum na fé. Fé é dom de Deus. Fé é presente de Deus. A nossa salvação depende não de fé, depende de graça. Depende da graça. Fiquemos em pé. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos passar mais tempo em intimidade com Deus, pedindo a Deus para selar, para batizar, para renovar a sua igreja. Estamos precisando de um momento de renovação espiritual. A igreja precisa mais de fé. As pessoas estão enxergando muito com seus olhos carnais. Elas querem ver as coisas acontecendo. Aquele tal de reteté é misericórdia, irmão. Misericórdia. Meu sogro testemunhava desse negócio, desses movimentos. E ele falava bem assim: meu pai e minha mãe eram donos de terreiro de macumba. E ele falava no público, lá aquele movimento, aqueles negócios que eles costumam fazer ali, tudo lá no centro de macumba. Então nós temos que ter cuidado, porque muitos crentes estão lá no mundo, quando eles vêm para a igreja, eles trazem toda aquela carga pesada, ele não aprende, não quer buscar a palavra de Deus, não quer aprender na igreja, aí traz esse costume lá de fora para dentro da igreja e começa a utilizar isso dentro da igreja. Somente Deus para ter misericórdia. Toda a ação espiritual é do Espírito Santo. É Ele. É Ele. Ele não precisa nem de mim. Ele, para convencer alguém do pecado, ele só precisa dele próprio. Só precisa de um coração desejoso, de boa vontade. E é isso que eu lhe pergunto nessa noite. Alguém desejoso de ter a presença do Espírito Santo em sua vida? Alguém que deseja Jesus Cristo como seu Salvador nessa noite? Alguém que gostaria de dizer assim: eu quero esse Cristo, eu quero esse Deus, eu quero esse Senhor, eu quero esse Deus na minha vida? Alguém? Feche os seus olhos neste momento. Pai, obrigado pela sua bondade e amor. Aqui estamos mais uma vez, carentes da tua presença, carentes do teu Espírito Santo. Derrama sobre nós a tua misericórdia e alcance a nossa igreja, alcance-nos nessa noite, para que possamos, ó Deus amado, lhe agradecer. Nós somos agradecidos pelos milagres, nós somos agradecidos pelo teu Espírito Santo nos aconselhar, e aqui recebemos, ó Deus amado, renova a sua igreja, batiza aqueles que precisam ser batizados com o Espírito Santo, que nós possamos buscar mais profundamente conhecimento e entendimento da sua palavra, e estejamos cada vez mais convencidos da sua presença neste lugar. Seja conosco, Pai, seja conosco para a honra e glória do teu nome. Amém. Assentai-vos mais um minuto. Eu fiz um bolo de coco. A irmã Tamara botou até a mão no rosto. Vamos dar uma salva de palmas para a irmã Tamara? Eu comprei os ingredientes e a minha mão fez. Obrigado, irmã. Que todos que desejem fazer alguma coisa para a igreja, para Deus, abram seus corações e nos auxiliem por gentileza. Aí nós temos aniversariantes do mês. Vai ser colocado o bolo ali, já pode colocar, tá? O Gabriel e o Gustavo que me encomendaram o bolo de coco. Olha o bolo caro, viu, gente? O
bolo caro. Esse bolo eu acho que eu gastei mais de R$200 de ingrediente. E eu fui ligando para a irmã Tamara. Tem certeza que é tudo isso, irmã Tamara? E fui tentando resumir alguma coisa, mas não teve jeito não. Então, agradeço ao pastor e à irmã Tamara pelo bolo. João Vitor vai fazer aniversário também nesse mês de outubro, dia 29. A irmã Judeci também faz aniversário dia 31. Quem é Judeci? Judeci. José da Rocha. Quem é? Judeci. Não sei quem é, não. Ok. A irmã Luciana fez aniversário. Também dia 18, né, irmã Luciana? O Azaf fez dia 5, a Emily fez dia 2, o Gabriel dia 9, o Gustavo dia 9, o João Vitor dia 29 e o Judeci 31. Vamos cantar parabéns, lembrando para a irmã Luciana, que está ali atrás. Os parabéns, lembrando de todos os aniversários desse mês. Parabéns para você. Olha assim, irmão Sérgio, vou ver quem é você. Olha lá, irmão Sérgio, responda, irmão Zé. Que bênção, né, irmãos? Que vocês possam ter uma semana abençoadíssima essa semana. Que lembre de vir aos cultos de quarta-feira, 19 horas e 30 minutos. Que venham os cultos da sexta, às 19h30 minutos. Que venha mais para a Bíblia dominical e que venha no culto às 17 horas e 30 minutos. Tudo bem? No Manel, faça essa oração da bênção apostólica. Oramos. Maravilhoso Deus, Senhor da glória, nos amamos na tua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor amado, pela tua palavra, Senhor amado, pelo Senhor louvado, Senhor amado, por este lugar. Senhor amado, pelo poder abençoado, Senhor amado, pelo aniversariante, Senhor amado, por este mês. E abençoar toda a tua igreja, que nos levar em nossos lares, nos faz com tuas mãos poderosas. E que bom que peço e te agradeço, em nome de Jesus. E a graça de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, seja com cada um de nós, todos os nossos familiares, não só hoje, mas para todos sempre, como diz. Amém. Em nome de Jesus. Poder sentar aí, eu vou aumentar uma aqui no então é o seguinte, tem essa cesta aqui, tá cheia de coisas cheirosas, vou até fazer uma propaganda. Então, os jovens e os varões são os promotores de vender as rifas, R$10, tá, gente? Cada rifa. Depois eu vou dar um detalhe que tem. Ei, mano, depois eu vou, viu? Vai passar a mão no cabelo aí, vai pensar que tá precisando reformar. Essa penteadeira é aqui, viu? E não vai mais, vou caminhar aqui depois dos varões, é R$10 aqui, tá? Comum, nacional. E vai estar esse aqui é o João, ali é o Dário, tá ali, o pai bom, Dário tá ali. E os varões, o Thiago, vou passar para ele, tá bom? E arrecadar